Olá a todos, aqui é o professor Silvio Marques. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de Fisiologia Humana. E nesse bloco nós veremos um pouco mais da nossa sensibilidade, da nossa sensibilidade geral, onde nós temos então a participação dos proprioceptores. O que são proprioceptores? São estruturas, são sensores, são receptores que nós temos, receptores sensoriais, só que localizados em regiões específicas. Nós temos receptores específicos localizados no nosso músculo e nós temos receptores específicos localizados nas nossas articulações. Isso com o quê? Então esses receptores eles ficam vigiando, no caso dos receptores localizados na nossa musculatura, que são chamados de fuso-neuros musculares, são receptores muito importantes na detecção da variação, ou melhor dizendo, do estímulo que se refere ao comprimento da fibra muscular. Principalmente quando nós temos uma situação em que a fibra muscular ela pode sofrer com estresse de estiramento. Então, se você pega uma fibra muscular e começa a esticar, começa a estirar ela excessivamente, esses receptores eles precisam entrar em ação para informar alguma estrutura que nós vamos ver, essas estruturas, que é do nosso sistema nervoso central, mas essa informação ela precisa trafegar de maneira razoavelmente rápida. Então, esses receptores vão informar porções específicas do nosso sistema nervoso central para que esse estresse de estiramento ele seja interrompido. Caso contrário, a fibra muscular ela vai sofrer lesões e pode sofrer lesões até mesmo muito graves. Então, observando nesse diagrama, nós temos aqui um exemplo de uma fibra muscular esquelética. A fibra muscular esquelética, então, nós temos diversos conjuntos de fibras aqui e observamos especificamente nessa porção mais interna do músculo esquelético que nós temos fibras encapsuladas, fibras encapsuladas através de sensores, através de fibras sensoriais. Então, essas fibras são chamadas de fibras intrafusais, então elas estão encapsuladas por esses fusos. Então, aqui observamos que essas fibras sensoriais, através de diversas terminações nervosas, eles ficam identificando as variações no comprimento da musculatura. Então, como exemplo, vamos observar então que você está fazendo um alongamento de um segmento corporal seu, um alongamento de um braço. Ao realizar esse ato do alongamento do seu segmento do membro superior, você pode observar que aquela musculatura, aquela região que está sendo alongada, ela não fica flácida, ela fica bem enrijecida, ela fica com uma certa contratura. Então, nesse momento, isso significa que esses fusos, esses receptores, eles estão mandando a informação para a medula espinhal e uma vez na medula espinhal, essas informações serão de promover o quê? Promover o recrutamento dessas fibras intrafusais para promover essa contratura e, por sua vez, evitar esse estresse de estiramento excessivo. Caso contrário, a fibra muscular ela vai sofrer lesões bem significativas. Como é que isso vai funcionar? Então, aqui nesse diagrama, nós podemos observar um indivíduo, segurando ali uma carga razoavelmente leve, ele está segurando aqui um peso razoavelmente leve. Então ele consegue manter a contratura e a resistência dessa carga que está sendo imposta no segmento dele. Ao adicionar mais carga, ao adicionar um peso maior, a tendência de acontecer o quê? A musculatura então ela sofre um grau de estiramento. Essa musculatura, então, ela começa a estirar devido a uma quantidade excessiva de peso que foi colocada na porção distal do membro superior. Então, à medida com que o comprimento da musculatura começa a aumentar, o músculo começa a sofrer esse estiramento, as vias aferentes, então, vão se projetar através da região da nossa medula na coluna dorsal, na porção posterior, onde nós teremos então uma integração direta. Então as fibras aferentes sensitivas vão promover uma integração direta com as fibras eferentes ou as vias motoras, que serão responsáveis então pelo recrutamento dessas fibras intrafusais. Então, através dessa variação, desse estímulo de estiramento, o músculo então ele começa a produzir mais força. Nessa figura aqui à direita, ele começa a produzir mais força, capaz então de vencer a resistência e fazer então com que esse estiramento ele seja evitado. Uma outra classe de receptores muito importantes que nós temos, eles são localizados nos nossos tendões, que são chamados de órgãos tendinosos de Golgi. O que esses tendões eles vão fazer?
de maneira um pouco diferente dos fusos neuromusculares. Então, no fuso neuromuscular são terminações, né, são receptores sensitivos que vão perceber então um certo grau de estiramento do músculo. Os órgãos tendinosos de Golgi, o que eles vão fazer? Eles vão observar o grau de tensão que está sendo realizado nos tendões. Então, se o músculo está fazendo uma produção de força muito grande, né, o músculo ele tende a tracionar as estruturas ósseas e os ossos são fixados pelos tendões. Então significa que toda essa tensão direcionada pelo músculo, né, executada pelo músculo, essa tensão ela vai ser dissipada através dos tendões. Então se for uma tensão muito elevada, os tendões eles podem não conseguir suportar esse grau excessivo de tensão e eles podem se romper. Então observando nessa outra imagem aqui, nós temos o quê? Nós temos então aqui os nossos órgãos tendinosos de Golgi, né? São os nossos receptores sensoriais localizados lá nos nossos tendões, né? Um dos nossos próprios receptores. Então, à medida com que o músculo ele começa a realizar contração, né? Então é a fase, né? A fase concêntrica lá do músculo, que ele começa a realizar essa tensão. Então essa tensão, né, responsável pela realização do movimento, os órgãos tendinosos de Golgi, eles começam a perceber esse grau de tensão que está sendo realizada pela musculatura. Então os órgãos tendinosos de Golgi, né, eles promovem uma via sensorial bastante rápida também, através da coluna dorsal, lá dos gânglios dorsais da nossa medula espinhal. Então essa via aferente, essa via sensitiva, ela promove sinapse rapidamente com interneurônios, né? O que são interneurônios? Eu tenho uma via aferente, que vai ser responsável então pelas projeções, né, da periferia até o sistema nervoso central, que nesse caso aqui é a medula espinhal. Então uma resposta que precisa acontecer rapidamente. Observamos então que as regiões do tálamo, as regiões do bulbo, por exemplo, e até mesmo o córtex cerebral não são envolvidos nesse aspecto, porque essa resposta ela precisa ser mais rápida. Então uma vez com que todas essas aferências atinjam a medula espinhal, a medula ela precisa ter neurônios para receber essas informações das vias aferentes e, por sua vez, direcionar essas informações para as eferências responsáveis pelo controle da musculatura. Então, novamente observando aqui o diagrama, os neurônios, né, os interneurônios, eles vão promover a conexão então das vias aferentes, representada por essa letra A, e essas informações vão ser projetadas rapidamente através das vias eferentes, ou também chamada das vias motoras. Só que nos fusos neuromusculares, o que nós observamos? Que o estresse de estiramento, né, promovia então uma ativação do fuso neuromuscular, promovia um recrutamento das fibras intrafusais para que a contratura ela seja realizada para evitar então esse estresse de estiramento. Nesse caso dos órgãos tendinosos de Golgi, nós vamos ter uma resposta ao contrário. Esse grau de tensão que está sendo percebido pelos órgãos tendinosos de Golgi, né, localizados obviamente lá nos nossos tendões, essas projeções aferentes, à medida com que elas fazem sinapses com os interneurônios eles vão fazer o que então? Eles começam a promover uma inibição dos motoneurônios, né, com as nossas vias eferentes. Então aqui nessa porção do nosso diagrama, esse motoneurônio alfa aqui a gente pode perceber que ele começa a ser inibido, tá? Então os interneurônios então, eles começam a desencadear uma resposta de inibição desse motoneurônio para quê? Para a contração muscular ela ser interrompida e o grau de tensão no tendão ele ser aliviado. Aqui a gente consegue perceber claramente na prática como isso funciona, tá? De maneira bem parecida com o exemplo utilizado no fuso neuromuscular. Então imagina, né, que a musculatura, então aqui nós temos o músculo e nós temos aqui os órgãos tendinosos de Golgi localizados lá no tendão. À medida então que o participante ele começa a executar, né, um grau de movimento, só que esse grau de movimento com uma carga muito elevada, os órgãos tendinosos de Golgi, então, eles começam a perceber esse grau de tensão elevada. Então as vias aferentes, né, são projetadas até a medula espinhal. Tá? Então aqui nós temos a representação disso, as vias são projetadas até a medula espinhal e a partir da medula espinhal os motoneurônios eles começam a ser inibidos. Então isso vai gerar o quê? Se nós temos um motoneurônio sendo inibido, a contração muscular vai ser interrompida e uma vez com que a contração muscular seja interrompida, o participante então ele vai largar o peso para aliviar esse grau de tensão e impedir com que os tendões e até a própria musculatura ela seja lesionada.
Então esse seria mais um exemplo, né, de como o nosso sistema da periferia, como os nossos receptores sensoriais, eles estariam então trabalhando para promover esse controle homeostático e se defendendo de possíveis estresses externos. Tá? Ficamos por aqui e no próximo bloco então nós veremos assuntos específicos relacionados aos nossos sentidos especiais. Muito obrigado.